Galerinha, boa tarde para todos, ou boa noite, ou bom dia, né? Garganta tá um pouco embargada, mas foi porque ontem foi maratona, tá? 12 aulas, foi pesado, tá? E como eu havia prometido que eu ia colocar vídeos na rede para vocês, claro, eu fiquei escolhendo o tema, falei até que era a Revolução Vermelha, a bolchevique, a russa, né? Do Stalin, Lenin, Trotsky. Ou eu iria falar de Revolução Francesa ou um outro tema. Mas é claro, eu não posso deixar de falar desse tema que está perturbando tanto a humanidade, né? Já são milhares e milhares de casos, dezenas de milhares de casos e alguns milhares de mortos no mundo todo, né? E a grande pergunta é, mas afinal, nós temos uma diferença entre as velhas pragas, as velhas pestes, as velhas gripes. É sobre isso que queremos falar. A epidemia que começa lá na China, possivelmente. A endemia que vai rolando tudo, né? Toda uma cadeia de insistências, de doenças, insistências. Essa é a palavra que mais combina com endemia. E a pandemia, que é o que está acontecendo agora, ou seja, o mundo está sendo atingido pela grande nuvem virótica que atinge o planeta inteiro, inclusive a nossa linda e magnífica cidade chamada Manaus, com seus casos prévios e que muita coisa obscura ainda está escondida por aí. Tomara que o pior não aconteça, tá? Então eu escolhi com todo carinho esse tema, porque eu não vou falar apenas da peste negra, apenas da gripe espanhola. Pelo contrário, eu escolhi falar dos vários momentos de epidemias e pandemias que o mundo já passou. A primeira que nós temos ideia é a chamada peste peloponésica, ou seja, pelo nome, para quem estuda e gosta tanto de Grécia, lá durante as chamadas Guerras do Peloponeso, Atenas foi atingida em cheio no coração. 30 mil pessoas em Atenas foram atingidas, mortos, né? Isso dá em torno de um terço da população cidadã. Democracia entrou em xeque. Aliás, Atenas entra em crise e perde a guerra do Peloponeso. Perde ali a guerra, aqueles últimos grandes confrontos, na verdade, que ela está em confronto com a Liga do Peloponeso, liderada pela grande Esparta, a militarizada Esparta. Tá? Então, guerra e pandemias, guerra e epidemias tem tudo a ver, é lógico. Contato físico, porrada, né? Confrontos, né? Populações de países entrando em contato, em choques. É claro, evidente que seria natural que isso acontecesse. Outra, cuidado com o vestibular. Nós vamos até chegar ao final do ano vivos, eu tenho certeza, tá? E no vestibular, eu creio que alguma coisa na biologia, na história, na filosofia possa também ser cobrado. Como, por exemplo, a gripe espanhola, 1918. Se você lembrar muito bem, acaba ali a Primeira Guerra Mundial. Então a Primeira Guerra acaba, né? E com seus 13 milhões de mortos, e começa a se expandir uma gripe. Ela é espanhola no nome, mas ela não tem a sua origem na Espanha. Na verdade, a Espanha nem lutou a Primeira Guerra Mundial, tá? Ela ficou neutra. Ela está neutra durante muito tempo, ficou. E como a mídia espanhola noticiava o surto gigantesco, né? Grandioso. Olha quem chegou. Lucky, eu gostei. Então, como ela começava a divulgar na mídia essa erupção gigante de mortos, pra você ter ideia, 6 meses, 20 milhões de mortos na Europa. E num total, em 2 anos, a gripe espanhola atingiu cerca de 100 milhões de habitantes. Nós temos ideia, é a maior até agora, é a maior, tá? Então, novamente, após uma tenebrosa guerra, a primeira grande guerra do século passado, a Espanha e outros países europeus são acometidos por essa grande expansão patológica, uma expansão gigantesca, sem tamanho, tá? Cuidado, porque também pode ser um alvo dessas ideias de bancas para fazerem provas ou questões no futuro não muito distante, ainda esse ano, né?
Porém, galerinha, quando a gente fala sobre peste, o aluno é meio que mecânico, né? Peste negra, tá bom? Cuidado com esse negócio de lugar, tá? Você viu agora recente, pelas minhas falas, que a gripe espanhola ela não era espanhola. A peste negra, ela, apesar de ter sido um grande turbilhão lá na Europa, 25 milhões de habitantes morreram, ela tem a sua origem lá na China, lá no Oriente, né? Você vai falar, mas como é que de tão longe hoje tem aviões, hoje temos aeroportos, né? Tem toda essa confusão, tem todo esse choque, essa coisa compulsória de não sair de casa. Mas naquela época não era tão fácil ir da China para a Europa. Era. Demorava um pouco, mas era fácil. Ou você ia no lombo do camelo, as chamadas rotas terrestres, a rota da seda, ou você ia pelo mar, a chamada rota indiana, lá pelo mar Índico, as rotas que saíam da Índia, passavam ali pelo estreito do Oriente Médio, ali os estreitos marítimos, que hoje tem muito petróleo, e chegava até as cidades egípcias, a do Cairo, por exemplo, ou a linda Constantinopla, a linda hoje Istambul. E de lá o fluxo de comércio foi tão grande, deixa eu abaixar um pouquinho aqui, foi tão grande o fluxo de comércio, que aí, amores, não teve outro. Gente, comércio, movimentação, as cidades crescendo, a cidade italiana cresce novamente, nós temos renascimento comercial, renascimento urbano. E é claro, o navio, quando ele vai chegar até o Mediterrâneo, quando ele vai até os portos italianos, eles levam comida, roupa e ratos. Não esquece, o rato tem a bactéria, a Yersinia pestis, né? E o rato vai até a Europa, que está no momento completamente podre. Ah, meu Deus, cheirar a Europa era cheirar um pinico, cheirar um sanitário, cheirar um bueiro aberto. A Europa não tomava banho, a Europa não limpava as cidades, a Europa não se depilava, a Europa comia carne podre, fétida, né? E a Europa, galera, tem tanta coisa para falar, o tempo é curto. A Europa estava numa ignorância científica muito grande, peculiar do momento em que viviam. Por quê? Medievo, controle do clero, a Santa Sé Romana controla a ciência, né? Então não havia um dinamismo científico, não havia um estudo de anatomia tão profundo que ela proibia, né? Não havia uma dissecação em larga escala, em amplo conhecimento, e por isso a ignorância era muito grande. Infelizmente, estamos vivendo hoje tempos terríveis, bem parecidos com o período de controle da ciência lá na Idade Média. Hoje também, daqui a pouco eu falo sobre o tema. E junto a tudo isso, é claro, o surto pegou em cheio as cidades italianas, sobe até a França, vai até a Inglaterra, e alguém pergunta, mas teve uma hora que a peste parou. Ela para exatamente no local em que ela não poderia prosseguir. Ela para ali na Península Ibérica. Ela quase não atingiu a Península Ibérica. Foi muito pequeno ali o surto. Sabe por quê? Porque quem controla a Península Ibérica são os mouros, muçulmanos. Eles tomavam banho. Eles tomam banho, aliás, tá? A Europa não toma banho, 2, 3 por ano. O árabe, 2, 3 por dia, né? Então o fluxo da peste começa a parar, o surto começa a parar e a Europa começa a rever os seus conceitos. Galera, o tempo é curto e nós temos que tocar nesse ponto tão relevante. A gente está falando bastante sobre o vírus do Covid-19, mas galera, a HN1, ontem 3.000 testes em São Paulo, 3.000 testes, 30% era H1N1. Galera, ninguém fala da varíola. Meus amores, outra doença que é uma tempestade sem tamanho, sarampo. O sarampo, ele tem um poder de contaminação ultra mega gigante, muito pior do que a gripe que está aí aterrorizando o Brasil e o mundo inteiro, tá?
tá? Outra coisa importante que a galera termina esquecendo: a AIDS. Ah, eu não vou pegar AIDS porque eu uso o preservativo. Ah, meu amigo tem AIDS e está se curando por causa dos coquetéis, AZT, né? AIDS, o primeiro caso identificado em 1981 no mundo, 84 nós temos aqui o primeiro no Brasil. Não acabou, o surto ainda existe ainda, está silencioso. Talvez até a mídia tenha parado de anunciar tanto, mas ela ainda continua e é uma feroz inimiga, principalmente da juventude, tá? Então é de grande relevância que você analise esses fatos dentro das chamadas epidemias paralelas que não terminaram, ainda continua. O sarampo estava erradicado, voltou com todo o peso, tá? Nós temos um ministro da saúde muito sério, o ministro é sério, o restante aí não tá contribuindo tanto, né? Mas o ministro Mandetta é um cara realmente muito sério e eu queria só que o governo contribuísse mais um pouco, deixasse de falar tanta falácia. Jesus do céu, tá? Lembra aí, galera, nós temos a galerinha que prega contra as vacinas no mundo. Tem gente terraplanista falando besteira contra as vacinas. Não faça isso não, contribua, por favor. Cala a boca, se não for falar algo que construa, cala a sua boquinha, seu retardado mental, né? Tá certo? Então, eu tinha essas palavras. Nós já estamos com 11 minutos de vídeo. Esse é o nosso primeiro vídeo. Essas dicas são infalíveis, tá? Lembrar que a Europa, ela vai expandir o renascimento cultural, as grandes navegações, a reforma protestante, a construção dos estados nacionais absolutistas. Tem muito a ver com a peste negra. Vocês vão ver nas nossas aulas regulares, que vão voltar daqui a 15 dias, no máximo, se Deus quiser, tá? E eu fiz uma poesia, que eu vou recitar a poesia para vocês, é bem ligeirinho, não vai demorar muito não, tá? A poesia chama-se Letras e Pois. Procura amiga, sublime morte, tão sutil de foice, belo capuz. És tão leve, amiga e forte, mendigando o cheiro de pus. Intenso e bendito mal do século, na noite respiro do túnel a luz. Dou glória ao maldito desejo fúnebre, escuridão me alivia as dores e o pus. Odair Feitosa, tá bom? Amores da minha vida, era isso que eu tinha para comentar por enquanto. É só o primeiro vídeo de muitos que virão nessa nossa quarentena. Um pequeno detalhe, o aluno perguntou: professor, por que o nome quarentena, se nós vamos passar 15 dias? A quarentena, a origem da palavra quarentena é veneziana, né? A Veneza é uma cidade portuária, ainda hoje que recebe muita gente no mundo todo. Naquela época não era diferente. Então, para evitar que os infectados, os prováveis doentes, entrassem na cidade e matassem a cidade toda, uma parte dos marujos ficavam presos, ficavam confinados em lugares por 40 dias, só para depois saírem. Aí o nome quarentena, né? E pequenas recomendações, que vocês são inteligentes. Não bebam álcool gel. Ele não é para beber, é para colocar nas mãos. Segundo, não tenha receio de lavar suas mãos a cada 1-2 horas. Terceiro, o mundo lá fora, eu precisei sair porque eu estava precisando comprar alguma coisa para comer. Eu adoro cinema, eu sou um cinéfilo fino, vou já colocar uma coisa aqui para assistir na Netflix. A Globoplay parece que abriu o streaming para a gente assistir, parece, eu vou ver depois. Mas evite aglomeração, evite. Tem gente que diz: estou de férias, vou para o churrasco, eu vou para a feijoada, eu vou... Vá não, fique em casa, tá? Sabe o que eu estou fazendo? Olha o que eu estou fazendo. Comprei e não li, vou começar a ler. Ganhei de presente e não li, vou ler, né? Quem me deu isso aqui foi Guilherme, o gostosinho, tá? Por sinal, falei com ele hoje, falei com o meu nobre príncipe Felipe Augusto também, né? Com os dois. E é claro, galera,
Daqui a 15 dias a gente volta, com todo o peso e com toda a glória. Vamos vencer. Não é apenas uma doença, é uma reflexão mundial por tudo que nós estamos fazendo. Reflitam sobre muitas coisas, tá? É triste, eu não queria tocar nesse ponto, mas é triste ver a situação dos velhinhos da Itália. A minha irmã mora lá e ontem a gente vê aquela cena triste dos velhinhos confinados dentro de casa, porque os idosos são é um grupo de risco bastante vulneráveis, tá? Então, pela rede mesmo, se você puder, lembre-se, ajudar o outro não custa não. Eu não tenho grana, eu não tenho comida, palavras, olhares, não quer apertar a mão do outro, eu acho que realmente é condizente. Não quer dar um abraço ou um beijo, tudo bem, mas fale alguma coisa, expresse seu sentimento. Olhe para o seu pai, para sua mãe, para sua avó, para o seu amigo. Você tem um amigo idoso? Cuidado, tá? Nós vamos ficar velhos e nós vamos precisar de alguém. A grande Clarice Lispector tem uma frase linda que diz: eu nasci só e vou morrer só, e é por isso que a gente precisa tanto de alguém. Eu acho que foi da Clarice, talvez, sempre é ela. Um grande beijo, fiquem com Deus, podem mandar perguntas, eu vou mandar essa aula, eu vou editar primeiro, tá? Ela está sendo editada, daqui a pouco a gente vai mandar toda bonitinha para vocês, para ficar legal e nós termos essas aulas de vídeo até o dia 1º de abril, tá bom? Grande beijo do tio Doda. Preune, quem faz, passa. E quem faz, volta, tá bom? Grande beijo, tchau.